igreja em relação aos seus oficiais e suas funcionalidades. Rapaz, até falar aqui em inglês. Então, eu acho que começou a gravar agora, então vou repetir para vocês. Estamos trabalhando essa série, a Igreja Autêntica, com base no livro de John Stott, a Igreja Autêntica, ou seja, vendo os selos de autenticidade que são repassados, os elementos essenciais que são repassados para a igreja. E estamos no capítulo 4 hoje, vendo a questão do ministério, os 12 e os 7, o presbitério e o diaconato. E o objetivo desse estudo é entender a formação do oficialato na igreja primitiva. E um segundo ponto é trazer à tona a importância da organização na igreja em relação aos seus oficiais e suas funcionalidades. Um terceiro ponto é saber que não há fundamento bíblico para o chamado exército de um homem só, o que por vezes me veio à cabeça de falar de síndrome de Rambo. Lembra o Rambo, soldado Rambo? Pois é, o exército de um homem só. E saber, por último, saber que a igreja não é nossa, é trinitariamente de Deus. Então, esses são os tópicos que a gente vai tentar trabalhar essa noite. E a primeira pergunta, depois daquilo que falamos, né? Se você já se perguntou como a igreja, a congregação se formou, né? Eu estava organizada, será hierarquias, como há nas igrejas atualmente? Quem eram os apóstolos? Né? Por que existiam bispos, superintendentes? Por que existiam presbíteros, anciãos? Por que existiam diáconos, os servos? E quem eram esses povos? Quem eram esses homens, né, que estavam aí a nos auxiliar? A auxiliar no sentido da igreja primitiva. Então, quem eram os 12? Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13 a 16. Lucas, capítulo de número 6. Eu queria só que alguém, enquanto está procurando aí, pudesse me dar o feedback, se está chegando o áudio direito aí para vocês, se está chegando tudo direitinho. Ok. Alguém pode me dar esse feedback? Sim, Tá tá ok. tudo direitinho. Tá dando para ouvir claramente? Aqui no meu tá ótimo, viu, Marcos? Ok, meus irmãos. Amém, amém. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível devido ao avançar das horas, né? Então, quem eram os 12? Quem eram esses 12 homens, né? Quem eram esses 12 homens a qual a Bíblia cita? Então, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13 e 16, começa dizendo assim: naqueles dias, que dias foram aqueles? Que dia foram esses? Alguém sabe? Não? Tá. Então eu vou continuar. Naqueles dias, né, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Olha a palavra aparecendo. E escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, dentre os discípulos, discípulo, aquele que segue um mestre, né, aquele que pisa nas mesmas marcas, nas mesmas pegadas de alguém, né, a palavra discípulo, no sentido etimológico, é isso, é aquele que pisa, que anda conforme as pegadas de alguém, do seu mestre, do seu orientador. Então, ali havia as pessoas que já estavam com Jesus. E aquele momento em que Jesus está ali, ele separa 12 homens mais achegados a ele, e dentre esses 12 homens, ele deu o nome de apóstolos. Foi Cristo que deu esse nome de apóstolos. E ele nomeia esses homens e chama, né, nominativamente esses homens. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, se tornou o traidor. Pois bem, meus irmãos,
É interessante que, ao olharmos o verso de número 13, substantivo grego usado no verso 13 é apóstolos. O prefixo apos, né, somado a telo, que significa, em tese, enviado. Ou seja, aquele que é enviado. Alguém que recebeu a comissão e autoridade explícitas daquele que o enviou, mas sem a capacidade de transferir seus atributos para outro. Tá? Então, a Bíblia conta aqui que no início do seu trabalho, do seu ministério, Jesus escolheu 12 homens para acompanhá-lo. Além desses 12, outros 70 homens, mulheres, são chamados de discípulos de Jesus. Igualmente os acompanhando e o ajudando, claro. Esses 12 apóstolos eram pessoas mais achegadas a Jesus. Claro, eram pessoas que enfrentavam muitos problemas para entender o que Jesus ensinava e para se entender entre si. Ou seja, a gente vê que desde o início da igreja primitiva, nós vemos alguns problemas relacionais, né? E isso é natural. E isso acontece também hoje, né, no meio da igreja. E no verso 24, nós vamos ver uma discussão, né, dos seus apóstolos sobre quem era o maior. Olha no verso 24 desse mesmo capítulo. Aliás, desculpa. Eu pulei, é de Lucas, Lucas capítulo 22, verso 24 e 28. Me perdoe, meus irmãos. Pula lá para Lucas, capítulo de número 22, verso 24 até o verso 28, por favor. Desculpa ter pulado. Se eu estiver indo rápido, vocês me avisem. Então suscitaram também entre si uma discussão sobre a qual deles parecia ser o maior. Olha só. Mas Jesus lhe disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, que lidera, que governa, seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha que interessante isso. Quando olhamos isso, nós vemos o sinal de humildade, fica muito claro aqui que Jesus deixou um modelo de liderança para nós. E esse modelo exige humildade. Ou seja, o lema ali era servir assim como ele serviu e não esperar ser servido. Esse talvez seja o objetivo maior do oficialato na igreja, né, do serviço, aliás, do povo em geral na igreja, de todo membro da igreja. Todo membro tem que ter isso em mente, de que o serviço na igreja é essencial, que nós devemos servir assim como ele nos serviu e não esperar ser servido, né? Ele falou que de fato existiria liderança entre seus seguidores, mas que essa liderança deveria ter humildade e se encarar como alguém menor, como um servo, como aquele que está servindo, né? Após a morte de Jesus e a traição de um dos 12, no caso Judas Iscariotes, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, toma a dianteira e, baseando-se nas Escrituras, salientou a necessidade da substituição de Judas, que havia morrido, para completar o número dos 12 apóstolos. O livro de Atos, capítulo 1, verso 15 até o 26, salienta que provavelmente dentre os 70 discípulos, um dos que nos acompanharam, o texto diz, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus realizou suas atividades entre nós. O versículo 21 e 22 diz isso. Indicaram 2 nomes, José Barsabás e Matias. E depois de orarem e lançarem sortes, Matias foi escolhido como um dos 12. Então, pouco antes disso, nós vamos ver lá em Mateus, capítulo de número 28, verso 16 ao 20, que nós chamamos de a grande comissão, nós vamos ver
os 11 apóstolos sendo enviados, né? Eles recebem a ordem de espalhar o evangelho, de divulgar o evangelho. Então, o texto diz assim, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sendo assim, parece lógico crer que era a principal função dos apóstolos, né? Doutrinar, ensinar, batizar, firmar. E isso é muito latente no texto, isso a gente percebe muito claro no texto. E sendo assim, parece lógico crer que alguns, né, essa era a função da igreja cristã, que alguns se espalhariam, né? Havia a dispersão. Então, o que fez com que perdêssemos, claro, notícias sobre vários dos 12 apóstolos. Então, outros ficaram na região da Judéia, como Pedro, Tiago e João, e o que sabemos dos outros que se espalharam, nós encontramos somente em obras históricas do primeiro, segundo e terceiro século, né? Livros que falam sobre esses, né? Primeiro, segundo, na verdade, terceiro e quarto século depois de Cristo, e ainda assim com uma certa dúvida, porque são fontes, né, são fontes criadas por homens, enfim, são livros, né, históricos, né, mas que exigem um pouco mais de apuração. Então, resumindo, nós podemos dizer que os apóstolos receberam mandamentos por intermédio do Espírito Santo, está lá em Atos 1, 2, ensinaram a doutrina do Senhor, Atos 2, 42, 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, né? Juntamente com os profetas do Antigo Testamento, estabeleceram o fundamento sobre a qual a igreja seria edificada, Efésios 2, 20, vai falar sobre isso, e realizaram muitos prodígios e milagres. Claro, a gente vai ver toda a sequência dos apóstolos, né, realizando diversas ações miraculosas e prodígios. Com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, Atos 4, capítulo de número 33. E eles recebiam doações e providenciavam a distribuição em meio aos necessitados, né? Atos 4, 34 e 35, e nesse meio nós vamos ver uma astúcia muito clara de Satanás, porque nós vemos a igreja em Atos 1 e 2 nascendo, né? Essa igreja começa a nascer oficialmente, né? Em Atos 1 e 2, nós vemos a igreja tomando forma e iniciando seu trajeto, e nós vamos ver Atos 4, 5, 6, nós vamos ver algumas ações de Satanás, né? Ananias e Safira, a prisão de Pedro, né? Tudo isso. Então nós vamos ver que se o ator principal, né, vendo pela uma cortina de teatro, se o ator principal de Atos 1 e 2 é o Espírito Santo, nós vamos ver 4, 5 e até o verso 6, até o capítulo 6, nós vamos ver uma ação do diabo querendo aparecer em cena, né? Isso é muito bom se observar, porque nós vamos ver essa estratégia, né? Essa tríplice estratégia de Satanás, onde ele começa com uma sutileza, depois ele começa com a violência, depois ele vê que a igreja está tomando forma e para tentar sufocar, ele utiliza uma estratégia de dentro para fora, né? Pedro vê isso muito claramente em Ananias, né? Quando ele fala que o diabo encheu seu coração. Então, a gente vê que é uma ação interna, de dentro para fora, de Satanás. Então, eles recebiam doações e providenciavam a distribuição aos mais necessitados. A igreja primitiva, ela tem essa função de ação social muito clara. Porque aquilo era a medida de socorro necessária naquele momento, né? Era a medida de socorro necessária naquele momento. A igreja precisava, e isso era muito claro, quando era realizado milagres ou doações, nesse sentido, elas mostravam a glória de Deus nessas ações. Ela mostrava a ação de Deus, a dinâmica da ação de Deus em meio ao seu povo, né?
Então, foram presos e castigados para que não falassem em nome de Jesus, Atos 5,18, 5,40, a questão do Pedro. Orientaram a igreja a escolher homens para servir os futuros diáconos. Impôs mãos sobre eles, Atos 6, do 1 ao 6, onde nasce a função diaconal dentro da igreja, né, por assim dizer. E exerciam, juntamente com os presbíteros, o governo da igreja. Então, essa daí, resumidamente, eram os apóstolos. É claro que os apóstolos não trabalhavam sozinhos, né? Eles trabalhavam com homens, né, escolhidos dentro do seu meio, e deixavam isso muito claro, e escolhiam esses homens para auxiliá-los. E esses homens eram chamados de presbítero. Antes mesmo de chegar lá nos presbíteros, é interessante a gente ver que a centralidade organizacional da igreja, por um tempo, se manteve em Jerusalém. Mas tendo a necessidade do aumento das igrejas, na qual os apóstolos se espalharam, né, pelo mundo afora, houve o surgimento de novas igrejas e, claro, houve também a necessidade de se enviar homens para esses locais para orientar, coordenar, supervisionar e ajudar no crescimento dessas igrejas. Então, esses homens eram chamados presbíteros, auxiliares dos apóstolos, né? Aqueles que estão ali a auxiliar. Nós vamos ver muito isso na questão do primeiro concílio, em Atos 15, quando esses homens quando os apóstolos trazem os relatórios, né, para alguém que está presidindo o concílio de Jerusalém, e esse alguém não é um apóstolo. Né? Esse alguém é Tiago, o irmão de Jesus. Então, assim, a gente vê que não havia um governo hierárquico no sentido de que uma única pessoa tomava conta. A igreja, ela unida, ela acabava crescendo e precisava claramente, né, dos serviços, da função desse serviço. Então, consequentemente, foi necessário surgir bispos, né, supervisores, pastores nessas igrejas locais e presbíteros para orientá-los mediante a tão grande luta que viria pela frente. Então, o texto de Atos 1, se nós voltarmos aqui um pouco, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Nós vamos ver que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram diversos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-os nos cárceres. Nós vemos na morte de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja cristã, nós vemos o povo, a direção da igreja e todo o povo se dispersar com medo da grande perseguição. Então, o texto de Atos 1 nos apresenta um divisor de águas dos ministérios apostólicos. A partir daquele momento, a atuação apostólica ficou praticamente circunscrita a Jerusalém, com poucas incursões fora destes termos, realizadas principalmente pelo apóstolo Pedro e eventualmente acompanhada por João, sendo Pedro aquele que havia recebido do Senhor as chaves para abrir a porta do evangelho aos judeus e gentios, como diz em Mateus 16, verso 19. Entretanto, a partir do capítulo 9 de Atos, entra em cena um apóstolo Paulo, nascido fora do tempo. Lembra disso? Nascido fora do tempo, conforme 1 Coríntios 15, 8. O apóstolo dos gentios, conforme ele mesmo escreve à igreja de Roma, no capítulo 11, verso 13.
em tempo de muita perseguição aos apóstolos e à igreja de Jerusalém, ele se encarregou de levar o evangelho até os confins da terra. Assim, enquanto a participação dos 11, juntamente com Matias, diminuía, encerrando ali o ciclo apostólico, através de perseguições, morte, martírio, a presença dos novos líderes da igreja crescia ainda mais. E quem eram esses novos líderes? Os presbíteros. A primeira menção a eles no Novo Testamento acontece nominalmente em Atos 11, 30, 11 verso 30, que diz: o que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros em Jerusalém, por intermédio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo levaram os presbíteros até Jerusalém e dali distribuíram. Resumidamente, podemos dizer que quem eram os presbíteros? Resumidamente, podemos dizer que os presbíteros eram responsáveis por, juntamente com os apóstolos, tinham a responsabilidade de analisar e deliberar sobre questões doutrinárias. Atos 15, verso 2 mostra isso. 4, 6, 22. Emitindo documentos sobre a decisão tomada para a orientação da igreja, na escolha dos diáconos, na junção do presbitério, sobre Timóteo, enfim. O apóstolo Paulo dedicou atenção especial a eles, pois os via como líderes e pastores do rebanho de Deus. Atos 20, 17, 28, 21 e 17. Era a função deles também supervisionar o que acontecia dentro da igreja ou da congregação. O apóstolo Pedro diz isso lá no capítulo 5, do verso 1 ao 4, onde ele também deixa claro que era serviço deles pastorear espiritualmente o rebanho de Deus. E é interessante que esse texto, Pedro se coloca não mais como apóstolo, mas ele se coloca como presbítero no seu meio, né? Mostrando que nós estamos numa linha. É função do presbítero também atuar como médicos espirituais, cuidar da saúde espiritual da congregação. É função do presbítero encorajar e ensinar, conforme Tito 1:9, né? Ser apegado à palavra, ter apego à palavra para poder ensinar. Julgar e repreender e ou excomungar pecadores impenitentes, se tratando de disciplina na igreja, nós já falamos sobre isso na igreja. Provavelmente recomendar outros cristãos, como os diáconos, presbíteros ou missionários. 1 Timóteo 4, 14, nós vemos o presbitério impôs as mãos sobre Timóteo. E em missão a outras congregações, igrejas, para encorajar ou instruir seus bispos e diáconos. Então, quem eram os presbíteros? Eram esses homens selecionados, né, vocacionados, chamados, através de chamado divino, para agir, né, em meio à igreja e auxiliá-la em seu crescimento e fortalecimento. É um ofício plural, exercido por homens com ação no âmbito da própria igreja, a qual reconhece aqueles a quem Deus escolheu. Debaixo de muita oração e jejum, como foi feito lá em Atos 14, 23, e Provérbios 11, 14 deixa uma dica para a gente, né? Ele diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E o que o presbítero faz, na verdade, é isso. O presbítero é aquele que mais achegado ao pastor da igreja, ao bispo da igreja, ele está ali para aconselhá-lo. Quando a igreja tem um conselho presbiteriano, um conselho de presbíteros, estes se reúnem para aconselhar o seu líder em quais decisões tomar e para dividir essa grande responsabilidade junto à igreja. Então, juntamente com os apóstolos, eles tinham a responsabilidade de analisar e deliberar sobre questões doutrinárias, pastorear espiritualmente o rebanho de Deus. Eram mestres em sua defesa apologética, como Tito
diz isso em capítulo 1, verso 9, eram apegados à palavra, e não somente apegados a palavras, mas eles eram apegados a palavras para defender o rebanho dos lobos vorazes que queriam infiltrar ou inserir no meio da igreja doutrinas erradas. O apóstolo Paulo dedicou atenção especial a ele, pois os via como líderes e pastores do rebanho de Deus. Há dois textos da Bíblia principais, que apresentam em forma de instrução e prescrição as qualificações necessárias dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, e Tito, do capítulo 1, verso 5 ao 9. Essas qualificações individuais e familiares, elas podem ser agrupadas para melhor entendimento sobre os seguintes aspectos e segmentos. O primeiro deles é caráter. Se trabalha com relação ao presbitério e ao diaconato sobre o caráter do presbítero. O segundo é o temperamento e comportamento, como ele se comporta, qual o seu temperamento. O terceiro segmento disso é hábitos e habilidades. Eles são aptos a trabalharem no presbitério, eles são aptos a trabalharem na diaconia. O quarto é competência e maturidade, e isso é muito exigido e muito cobrado. O presbítero e o diácono, ele tem que ter maturidade para resolver certos problemas em meio à igreja. E isso traz uma importância da beleza dessa função. Não é só responsabilidade, irmãos, mas existe uma beleza em meio a essa função exercida pelo oficialato na igreja. Portanto, cada presbítero deve atender a essas qualificações, sendo que alguma delas ele precisará contar com a colaboração da família, esposa e filhos. Afinal de contas, o último ponto é a situação conjugal e familiar dele. A palavra de Deus até diz isso, que se ele não consegue coordenar a sua casa, cuidar da sua casa, regir a sua casa, como irá reger a igreja de Deus? Então, essa é de grande responsabilidade. Por isso, aos irmãos que desejam o episcopado, entendam uma coisa: 50% do seu ministério está baseado na sua família, esposa e filhos. Os que não têm filho, esposa, de grande responsabilidade. Afinal de contas, pastor, presbítero, ajuda os irmãos, ouve os irmãos, mas quem ouve pastores? Então as mulheres, senão as mulheres dos pastores. Elas recebem a carga maior. Então devemos muito valorizar a família pastoral e em geral. Então quem eram a paridade, a igualdade, a semelhança entre apóstolos e presbíteros? 1 Pedro capítulo 5, verso 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, o apelo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. O apelo é dirigido aos presbíteros que há entre vós. A igreja neotestamentária era governada e pastoreada pelos presbíteros, que por sua vez eram auxiliados pelos diáconos. Os presbíteros eram os oficiais da igreja que se dedicavam prioritariamente à pregação, ao ensino da palavra e à oração. Enquanto os diáconos cuidavam em atender às necessidades materiais dos santos. E todos os crentes, inclusive presbíteros e diáconos, tinham a responsabilidade e privilégio de testemunhar, falar da salvação em Jesus e, além disso, de praticar o amor e procurar com zelo os dons espirituais, para serem aplicados no serviço cristão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, diz Efésios 4:12. A expressão que há entre vós, isto é, nas diversas igrejas locais para as quais a epístola, a carta, foi escrita, nos revela a normalidade do uso de tal ofício. Paulo, o apóstolo dos gentios, e responsável pela organização da maioria das igrejas locais, não descuidava desse importantíssimo aspecto. Em Atos, capítulo 14, verso 23, ele diz assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Por esta causa, te deixei em Creta para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, diz a carta de Tito, capítulo 1, verso 5. Então, ressalte-se a preferência, né, dos oficiais presbíteros em cada igreja. De certa forma, isso tinha em vista a garantia de continuidade e de ordem, continuidade da ordem institucional e eclesiástica da igreja. Então, como é que hoje geralmente é feito essa divisão hierárquica na igreja, né? Temos que entender que apóstolo é aquele que produz, né? Que produz evangelho. Então, aquele que escreveu, né? Aquele que participou. Então, eles formularam o evangelho, enquanto os pastores, bispos, são chamados para expor o que os apóstolos legaram à igreja. Então, a definição é que apóstolos hoje não existe mais, né? Não existe mais. E aí, nesse caso, existe bispos, presbíteros e diácono. Isso é interessante a gente tocar nesse assunto, irmãos, porque, assim, não existe uma necessidade de um diácono passa um certo tempo para se tornar presbítero, um presbítero passa um certo tempo para se tornar pastor. Não é isso, não é isso, tem nada a ver. A questão de cada função, né? Cada função dessa, ela abrange uma necessidade da igreja. Então, obviamente que há diáconos que estarão como diáconos uma vida toda. Há presbíteros que estarão como presbíteros uma vida toda. Há pastores que passarão uma vida toda como pastores, né? Até ser jubilado, claro. Mas aquela questão, eu já estou há 10 anos como presbítero, por que ninguém me consagrou a pastor? Não é isso, né? Há necessidades na igreja. Se há necessidades na igreja sobre isso, né? O Guilherme está colocando que não é uma empresa, né? Realmente não há um plano de cargo e carreira, né, Guilherme? Não há. É interessante que acontece isso, irmãos. A gente tem que entender que a necessidade da igreja e o reconhecimento da igreja da funcionalidade de cada um desses oficiais também é muito importante, né? A igreja reconhece, primeiramente nós percebemos a vocação, o chamado divino em cada um desses oficiais. Segundo, a igreja reconhece essa vocação. E aí entra a questão da funcionalidade. Ele, antes mesmo da função, vem a funcionalidade. Ele já trabalha na igreja como presbítero, ele já trabalha na igreja como diácono, ele já tem postura disso, ele já tem postura de pastor, ele já tem postura de presbítero, ele já tem postura de diácono. Não há necessidade de, vou até usar o que o Guilherme falou, né, que não é uma empresa que tem sistema de cargos e carreira, não tem necessidade de você ter no seu pescoço um crachá identificando essa função, né? Mas claro, a funcionalidade vem antes da função. Você não precisa ter um crachá no pescoço para exercer essa função. As pessoas vão reconhecer naturalmente dentro da igreja essa função em você. Então, historicamente, os apóstolos eram os primeiros líderes da igreja primitiva. Em seguida havia os bispos, né, que eram supervisores, é essa a palavra, episcopos, né, da ideia de alguém que está conduzindo um rebanho, da ideia de alguém que está supervisionando o rebanho. Presbíteros, que são anciões com relação à sabedoria. Então, presbíteros, né, ancião no sentido de ter um pouco mais de conhecimento do que outro, né, mas não no sentido de idade, é mais no sentido de maturidade do que de idade, né? E diáconos, que é servir, né? A palavra remete àquele que serve ligeiramente, aquele que levanta a poeira, dá a ideia de um garçom, de alguém que está ali servindo rapidamente
alguém que está necessitando de algo. Então, havia os bispos, presbíteros e diáconos. Esse corpo pastoral estava presente em várias igrejas, mas nem sempre era igual em todas as comunidades, que poderia ter um formato diferenciado de acordo com a necessidade. Muitas vezes uma igreja não tinha um presbítero, mas tinha um diácono que tomava conta ali. Então não tinha problema nisso, dependia muito da necessidade da igreja. A instituição dos diáconos, a gente já até falou sobre isso na igreja, né? Atos 6, 1 a 7, a briga entre as viúvas gregas, né? E as viúvas gregas e as hebreias, né? Então, havia essa discussão. E ali, naquele momento, se há, né, a gente vê em Atos 6, diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, a igreja em crescimento constante, houve murmuração dos helenistas, que eram os de fala, os judeus que cresceram na diáspora, longe da Palestina, né? Então, a de fala grega, e isso era revoltante para um judeu natural. No sentido mais claro para nós, era um judeu Nutella. Então, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E, em hipótese nenhuma, os presbíteros aqui, né? Os apóstolos aqui estavam deixando de lado ou de alguma forma menosprezando o serviço das mesas, de forma nenhuma. O que estava sendo feito aqui é que havia um momento importante não só social, mas havia também uma necessidade de alimentação espiritual. E essa alimentação espiritual incluía jejum, oração e ministração da palavra. Então, havia necessidade de se focar nisso e se dedicar a isso. E à medida que eles iam parar para fazer isso, e o número de pessoas era muito grande, acabava perdendo qualidade nesse sentido, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então não era um serviço à toa, não era um serviço comum. Exigia a boa reputação, para que não haja problema nas divisões. Havia necessidade de ser cheios do Espírito, porque aquela também era uma função espiritual. E havia sabedoria, tinha que ter sabedoria, porque ele tinha que saber administrar isso, né? E saber entender a hierarquia que aqui estava sendo posta. Aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem de fé, Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, olha o efeito, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante, imposição de mãos. Imposição de mãos, aqui nesse caso, os apóstolos faziam o que hoje as igrejas fazem na consagração dos seus oficiais. Na verdade, não é que há uma transmissão mística de poder. Essa imposição das mãos é uma identificação a quem está, a congregação que está vendo, de que aquele que está impondo as mãos está transmitindo responsabilidade e autoridade para aquele que está recebendo essa consagração. Então, de fato, o que está acontecendo aqui é que os apóstolos estavam falando, estamos escolhendo 7 homens, esses 7 homens vão ter a responsabilidade por ser cheios do Espírito, por ter sabedoria, por ser de boa reputação, esses homens vão ter a autoridade que nós temos na igreja e estamos mostrando que autorizamos e concordamos com essa escolha feita. Então era isso que estava acontecendo naquele momento ali. Então a instituição dos diáconos, de uma forma mais simples para a gente entender, né, de uma forma exegética,
para a gente entender aí, ela é dividida dessa forma. Primeiro surgiu o problema no verso 1, então nós vemos aí o crescimento, claro, se há crescimento, há murmuração, obviamente, né? Número de pessoas, mais gente chegando, gente diferente, gente de todo lugar. Verso 2 ao 4, a proposta, prioridade dos 12 era manter-se ao ministério da palavra e priorizar a eleição dos 7, para que os 7 conduzissem o serviço social da igreja. A implementação disso, os 7 são eleitos, né? A transmissão de autoridade dos 12, como eu disse, no verso 5 e 6, e o resultado final, a comunidade continua crescendo e muitos sacerdotes obedecem à fé. Então, quando a gente dividir esse Atos capítulo 6, do 1 ao 7, podemos dividir dessa forma que fica mais fácil para entender. Mas, enfim, esse ofício de diaconato, né, o diácono ao lado do ofício de presbítero, são para ser exercido por homens cujas qualificações são descritas na Bíblia em duas listas, 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, e Tito, de 1 a 5 ao 9. E não é por acaso que tais instituições aparecem na Bíblia, lado a lado, semelhantemente, né? 1 Timóteo 3, 8. As qualificações dos diáconos são muito parecidas com as dos presbíteros, pois se trata da liderança maior da igreja, os presbíteros, e da liderança supervisionada por ele, os diáconos. Mas, contudo, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O ministério não é de uma única casta, não é de um grupo específico, né? Ministério é de todos os membros. Todos na igreja exercem o ministério da diaconia, de servir, né? A igreja entendeu ali em Atos 6 a necessidade e identificou os 7 de dentro do seu próprio meio. E é do seu próprio meio que são identificados os líderes, né, os oficiais da igreja. Nesse sentido, Deus chama todo o seu povo para o ministério, para a diaconia, para o serviço, né, para o trabalho. Ambos requerem, tanto o presbitério quanto a diaconia, exige, né, pessoas cheias do Espírito para exercermos. Assim como toda igreja precisa estar cheia do Espírito para desenvolver o serviço de diaconia, para ajudar ao próximo, para servir, né, ao próximo. Ambos requerem ter vocação, chamado divino, e o reconhecimento da igreja em relação a esse chamado é muito importante. A igreja precisa identificar no seu meio aqueles que têm essa vocação divina, esse chamado, né? O reconhecimento da igreja em relação a esse chamado. A igreja identifica os seus líderes, né? Identifica os seus oficiais. Isso é natural. E o que eu disse antes, a funcionalidade vem antes da função. Você, para ser diácono, você não precisa ter um crachá no pescoço de diácono. Você precisa gostar de servir. Para ser presbítero, você não precisa ter um crachá de presbítero no pescoço, mas você tem que ser apegado à palavra. Você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que obedecer às autoridades da sua igreja, à hierarquia da sua igreja. Você tem que entender que esse serviço ele está atrelado à liderança da igreja, com uma responsabilidade muito grande, mas também com pleno gozo em meio à beleza dessa funcionalidade. Então, é isso que precisamos entender. E o terceiro ponto que nós devemos falar é que não há fundamento bíblico para o exército de um homem só. A síndrome de Rambo, que eu disse, né? Lembra do John Rambo, aquele soldado que o cara botava uma mag na mão e já saía metendo chumbo em todo mundo? Pois é, isso às vezes acontece com algumas pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Atos, capítulo de número 20, verso 17 e 38, eu acho interessante a gente ir lá dar uma olhada. Atos, capítulo 20, verso 17, a despedida de Paulo, né, o discurso de despedida de Paulo em Mileto aos presbíteros da igreja de Éfeso, a orientação que Paulo repassa aos presbíteros de Éfeso, né,
nós observamos duas características da supervisão da igreja local que Paulo assume. Então, a primeira é que a supervisão cristã é a supervisão pastoral. Olha o verso 28 do capítulo 20. Olha que interessante. O verso 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o valor da responsabilidade, né, do episcopos nesse sentido. Então, a igreja ela precisa de uma supervisão pastoral. Ela precisa ter essa supervisão pastoral. Então, o ministério da palavra, o ensino, o cuidado com o rebanho de Deus, isso é muito importante. E o segundo ponto que Paulo coloca aí é a supervisão cristã, ela é plural. Vê no verso 17, alguém quer falar alguma coisa? Não, amém? Não. Ok, vamos continuar. Minha irmã. No verso 17, logo no começo desse texto que coloquei, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Havia ali Paulo, sendo apóstolo, né, até fora do tempo, como ele mesmo disse. O apóstolo Paulo ele coloca muito claro isso de que ele não conduz, né, esse trabalho sozinho. Nós vamos ver o apóstolo Paulo com Barnabé, nós vamos ver o apóstolo Paulo com Timóteo, com Marcos, nós vamos ver sempre, e até uma orientação divina, que eles vão de pares, né? Ou seja, o serviço cristão, ele não é solitário, não existe, não há fundamento bíblico para justificarmos a história do exército de um homem só. A síndrome de Rambo, ela não existe no meio da igreja. Não existe, nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. A nossa igreja, para a glória de Deus, recebe de Deus um selo de autenticidade nesse período que nós tivemos toda essa pandemia. Eu sou, né, testemunha disso. Como os irmãos sabem, eu tive Covid e fui hospitalizado. Passei momentos ali bem difíceis e houve um momento que mais apertou meu coração, era saber que a minha família também tinha pego, né, a família da minha esposa também tinha pego, e saber como eles iam fazer. Se eu estava naquela situação no hospital, sem conseguir nem descer da cama, e sem vontade de comer, sem nada disso, eu fiquei imaginando a minha família como estaria. E para a glória de Deus, e esse selo de autenticidade, ele é colocado na nossa igreja, né? Porque não aconteceu só comigo, aconteceu com outros irmãos também. A igreja entendeu a necessidade do auxílio, a necessidade de socorro aos irmãos. A igreja entendeu que nós somos um só corpo, e esse corpo sente quando o outro está necessitado. Então, nesse ponto, irmãos, eu quero aproveitar esse espaço e agradecer a cada irmão que enviou carinhosamente frutas, enviou almoço, enviou janta. Quer dizer, cada vez que eu recebia ligação de alguns irmãos, eu ficava com meu coração mais tranquilo, e isso ajudava na minha recuperação, e isso ajudou na minha recuperação. Porque a igreja realmente entendeu o que é ser igreja. A igreja realmente entendeu que nós estamos ali como família, e como família a gente não pode deixar os nossos irmãos passarem, né, por nenhum aperto. Então, esse selo para a glória de Deus e para o crescimento da igreja, que nós temos que continuar, né, fazendo esse trabalho em nossa igreja, esse selo Deus nos deu. Isso é graça. Deus graciosamente derramou sobre o coração dos irmãos a caridade, o carisma, né, a piedade. E os irmãos praticaram isso, tiveram a oportunidade de praticar isso. Então, até nas dificuldades, Deus nos agracia com grandes trabalhos, né, com grandes provações, para que nossa fé seja cada vez mais fortalecida
fortalecida e nossa koinonia seja cada vez mais forte. Então, nisso eu quero agradecer os irmãos. Vamos continuar o nosso estudo. Atos 14, verso 23, diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que havia crescido, em que havia crido. Então, a gente vê que os apóstolos, né, eles, ao espalhar, eles colocaram ali bispos e presbíteros em algumas igrejas, e cada igreja dessa, eles não podiam estar em todo lugar, eles não eram onipresentes, então eles tinham que deixar supervisores nessas igrejas que estavam iniciando. E logo depois essa igreja precisou ser supervisionada também orientativamente, né? Essas igrejas, elas precisaram do auxílio dos mestres e doutores, né, do ensino, e esses eram os apóstolos e os presbíteros. Então, não há fundamento bíblico para o exército de um homem só. Na igreja não existe essa síndrome de Rambo, né? Essa síndrome de John Rambo não existe na igreja. Nós somos um único corpo e somos muitos. E muitos podemos muitas coisas. A igreja, para finalizar, a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. É uma frase óbvia, né? Chega até a ser, né? A igreja não é nossa, é de Deus, isso é muito claro, isso é óbvio, né? Porém, a gente tem que entender a trinitariedade dessa obviedade da frase. Então, nós precisamos ver aí o valor do cuidado do rebanho da igreja de Deus. Atos capítulo 20, verso 28 até o 31, que nós estávamos lendo. Desatendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ou seja, havia ali falsos mestres que iriam entrar na igreja e iria sugar a gordura do rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Dedicação que Paulo deixou ali, com lágrimas, com dores, com sangue, né? Para levar o evangelho, para firmar estes que iriam conduzir a igreja, porque afinal de contas, essa é uma carta de despedida do apóstolo Paulo, e ele está passando isso aos presbíteros que iriam levar este evangelho a todas as igrejas locais. Então, a supervisão pastoral da igreja pertence a Deus. Ele é o supervisor supremo do seu próprio povo. Isso também é muito óbvio. E a cada uma das 3 pessoas da Trindade cabe uma parte desta supervisão. A igreja pertence a Deus Pai. Ela foi redimida, comprada por meio do sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E, por último, ela é supervisionada, né? Ela escolhe homens supervisionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, são homens que são dedicados à palavra, homens que são dedicados à oração, homens que são dedicados ao jejum, homens que são dedicados ao serviço na igreja. Nós precisamos entender trinitariamente que a igreja pertence a Deus. A igreja é de Deus Pai, foi comprada, redimida pelo sangue do seu Filho e conduzida pelo seu Espírito Santo. Com isso eu quero finalizar e quero agradecer a atenção de todos os irmãos e abro espaço para que os irmãos façam alguma pergunta e também para que o pastor passe algumas orientações do decorrer da semana. Eu agradeço aos irmãos, agradeço a atenção de cada um. Pastor?
Graça e paz. Você tá melhor, Amaral? Como é que você tá, meu jovem? Graças a Deus, estou mais tranquilo. Tomei um cafezinho aqui que levantou a moral. Isso é bom, E rapaz. ainda tá quentinho. E assim, a turma tá colocando aí maravilhosa exposição, né? E a gente tem... Amém, meu irmão. Para a glória de Deus. Deus tem sido misericordioso